Galera, olha que virada gigante tá rolando nos bastidores de Brasília. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que rompeu com o presidente Lula meses atrás ao rejeitar a indicação do Jorge Messias para o STF, agora tá sinalizando para os próprios aliados que ele pode apoiar o próximo indicado do presidente Lula para uma vaga na Suprema Corte. E não para por aí não. Nesta terça-feira, os dois tinham reunião marcada para destravar pautas travadas no Senado, incluindo PEC do fim da escala 6x1. Galera, nesse vídeo eu vou te mostrar por que o Alcolumbre tá mudando de tom de um jeito tão rápido, o que isso tem a ver com a disputa pela sucessão da presidência do Senado, inclusive envolvendo Tereza Cristina e Arthur Lira, e por que essa reaproximação ela tá sendo lida como uma baita golpe, galera, um baita golpe contra a candidatura do Flávio Bolsonaro. Vem comigo, galera, que essa novela de bastidor tá mais interessante do que muita gente imagina, ó. Deixa o like e se inscreva no canal. Então vamos começar relembrando rapidinho por que o Lula e o Alcolumbre romperam em primeiro lugar, galera. O estopim foi a rejeição da indicação de Jorge Messias pro STF pelo Senado. Uma derrota dura pro governo, porque o Messias, ele era o nome de confiança do presidente Lula pra vaga. Depois desse episódio, a relação entre o Palácio do Planalto e o presidente do Senado ficou visivelmente desgastada, com os dois lados praticamente sem diálogo direto por um bom tempo, pessoal. Inclusive tem vídeo no canal falando sobre isso aqui. Só que segundo aliados de primeira hora do próprio Alcolumbre, ouvidos pela colunista Bela Megali, do jornal O Globo, o presidente do Senado já está mudando de postura em relação a uma nova possível indicação do Lula para outra vaga no STF que deve abrir. Ou seja, pessoal, o mesmo homem que travou o Messias, ele pode sim estar disposto, galera, a liberar o próximo nome. E isso, galera, não é coincidência, tem cálculo político por trás disso. E esse cálculo político já vinha se desenhando há dias. Antes mesmo dessa sinalização sobre o STF, o Alcolumbre já estava atuando nos bastidores para tentar reconstruir pontes com o presidente Lula e, segundo revelou, é claro, a colunista Ana Flor do G1. O movimento dele foi conduzir a Federação União Brasil Progressistas para tentar adotar ali uma posição de neutralidade em estados estratégicos nas eleições. O que na prática, pessoal, significa afastar essas siglas de alianças com o PL do Flávio Bolsonaro em colégios eleitorais importantes. Então, isso é jogo pesado. O Alcolumbre não tá só fazendo as pazes com o Lula não, por boa vontade. Ele tá literalmente, pessoal, ele tá literalmente reorganizando o tabuleiro eleitoral de 2026 de um jeito que, sim, está enfraquecendo diretamente os planos do campo bolsonarista. Os exemplos práticos disso já apareceram em pelo menos 3 estados que valem a pena você conhecer. No Rio de Janeiro, essa neutralidade da federação acabou favorecendo o Eduardo Paes e acabou dificultando a vida do Flávio Bolsonaro na disputa por lá. Tá? Em Minas Gerais, a federação decidiu apoiar o Matheus Simões, do PSD, isolando o PL na disputa estadual. E em São Paulo, o Tarcísio de Freitas está seguindo confortável, infelizmente, nas pesquisas, tá? O que acaba mantendo força para o campo do Flávio. Mas está mostrando como que o tabuleiro está sendo cuidadosamente desenhado estado por estado. Ou seja, pessoal, não é uma decisão isolada, é uma estratégia nacional coordenada pelo Alcolumbre para tentar minar as bases eleitorais do bolsonarismo, região por região, ao mesmo tempo em que ele está tentando ali reconstruir a ponte com o governo Lula. E o motivo por trás dessa movimentação toda tem nome, pessoal: reeleição. Porque essa reaproximação com o Lula está diretamente ligada ao projeto pessoal do Alcolumbre de se reeleger presidente do Senado em 2027. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. O cenário na Casa Alta tá longe de ser tranquilo para ele, tá? Setores da oposição e da direita já estão articulando abertamente a candidatura da senadora Tereza
Tereza Cristina do PPMS para tentar disputar a presidência do Senado contra ele. Ou seja, o Alcolumbre está numa corrida contra o relógio e contra dois adversários em potencial para manter o comando do Senado. E para vencer essa disputa interna, ele precisa, entre outras coisas, do apoio, ou pelo menos da não hostilidade do Palácio do Planalto. Então é aí, galera, que está entrando a lógica de toda essa reaproximação. Os auxiliares do próprio Lula avaliam que manter uma aliança sólida com o governo federal é fundamental para os planos do Alcolumbre de continuar na presidência. Então não é romantismo político, não. Não é fazer as pazes, porque sim, é uma equação de poder onde os dois lados calculam se ajudam mutuamente. Ou seja, o Lula ganha um Senado mais aliado para tentar destravar pautas. O Alcolumbre ganha respaldo para segurar a cadeira que está ocupando contra os próprios adversários internos do Senado. E foi exatamente para selar essa aliança que estava marcada para hoje mesmo, terça-feira, uma reunião entre o Lula e o Alcolumbre. Então o objetivo declarado era simplesmente tratar das pautas prioritárias que ainda estão travadas na Casa Alta. E uma das principais, galera, é a PEC do fim da escala de trabalho 6x1, que é uma bandeira, com certeza, uma bandeira muito importante para o governo e para a base sindical que está apoiando o presidente Lula. Vale lembrar que já tinha rolado ali uma reunião entre os dois há alguns dias aí, mediada pelo próprio ministro Alexandre de Moraes do STF, e segundo relatos, os dois, pessoal, os dois gostaram da conversa e eles combinaram de continuar essa articulação com novos encontros. Ou seja, a reunião de hoje não é um encontro isolado, é parte de uma sequência deliberada de aproximação que vem sendo construída nas últimas semanas. Mas só que tem um detalhe interessante sobre esse time dessa negociação. Segundo a apuração, Lula e Alcolumbre já discutiram, ainda na semana passada, a possibilidade de deixar a votação final do fim da escala 6x1 para depois das eleições de 2026. Então, isso é uma jogada estratégica dos dois lados, tá? Para o Lula, é uma forma de manter essa pauta popular como o trunfo da campanha, sem correr o risco ali de ele travar ou ser desidratada no meio do processo eleitoral. Agora, para o Alcolumbre, é uma forma de não precisar arbitrar uma votação polêmica dentro do próprio Senado antes das eleições, o que poderia gerar, é claro, atrito desnecessário com bancadas em posições diferentes. Ou seja, adiar não é fraqueza de nenhum dos dois lados, é gestão calculada de tempo político, pensando exatamente no calendário eleitoral que está batendo a porta. Enquanto essa reaproximação está rolando no campo eleitoral e nas pautas do Senado, o STF também está no meio desse tabuleiro, porque é de lá que está a vaga que pode ser o próximo capítulo dessa novela. O ministro André Mendonça, aliás, também esteve em evidência nos últimos dias, inclusive criticando publicamente as chamadas emendas impositivas, dizendo que a destinação obrigatória desse tipo de recurso pode sim representar uma interferência do legislativo na competência do executivo de administrar, é claro, o orçamento. Então, essa fala do Mendonça, pessoal, está se conectando ali com uma investigação maior que o ministro Flávio Dino está conduzindo sobre até que ponto dirigentes partidários vão controlar a destinação dessas emendas parlamentares, tema que já colocou 13 dos 21 partidos com representação no Congresso para tentar responder formalmente ao STF sobre como funciona essa gestão de recursos internamente. Então isso tudo acaba mostrando que o Congresso e o STF eles estão vivendo ao mesmo tempo várias frentes de tensão institucional interligadas. De um lado, pessoal, a briga política pela sucessão do Senado, com o Alcolumbre tentando ali se blindar contra a Tereza Cristina. Do outro lado, nós temos a queda de braço sobre o controle de emendas parlamentares, que sim, está sendo investigada pelo ministro Dino e criticada publicamente pelo Mendonça. E é claro que ainda tem a questão de uma nova vaga no STF, que pode ser o próximo grande teste dessa aliança reconstruída entre o Lula e o Alcolumbre, porque uma coisa é reaproximar para destravar pauta do dia a dia. Outra é bem diferente e efetivamente entregar
o voto favorável ao indicado do governo para a Suprema Corte, depois de ter travado o nome anterior com tanta força. E é exatamente por isso que a sinalização de apoio à futura indicação de Messias ou ao novo nome do Lula por STF é tão significativa. Não é qualquer gesto político não, é simplesmente uma mudança de postura em cima do exato ponto que acabou causando o rompimento entre os 2 meses atrás. Então, se essa sinalização ela se confirmar na prática, quando a vaga ela realmente abrir e o Lula apresentar um nome formalmente, isso vai ser lido como a prova definitiva de que essa reaproximação ela é real e não é somente um gesto de conveniência eleitoral passageira. Até lá, pessoal, o que existe são sinais dados por aliados dos bastidores, tá? O próprio Alcolumbre ainda não fez essa declaração publicamente e, é claro, formalmente. Então, é esse tipo de meio termo político entre o gesto simbólico e o compromisso público que, sim, caracteriza bem esse momento de reconstrução de confiança entre os dois lados. E galera, vale a pena você prestar muita atenção em como que esse tipo de movimentação de bastidor costuma se desenrolar. Primeiro, vem os sinais, galera, os interlocutores e colunistas bem informados. Depois, vem os gestos concretos, como por exemplo a neutralidade eleitoral, que já está acontecendo em Rio, Minas e São Paulo, tá? E depois vem a confirmação pública e formal, geralmente quando o cenário já está suficientemente maduro para não gerar desgaste desnecessário para nenhum dos dois lados. E é exatamente essa fase em que nós estamos agora. Sinalizações e movimentos concretos já aconteceram, mas a confirmação explícita ainda não veio. E é por isso que essa reunião de hoje, pessoal, entre o Lula e o Alcolumbre é um termômetro tão importante, porque o resultado dela, mesmo que não seja anunciado publicamente na hora, vai moldar o ritmo dessa reconstrução de aliança dali para frente. E pensa no tamanho do impacto que isso tem para o campo bolsonarista. Se o Alcolumbre, pessoal, que é ali uma figura central da centro-direita e comanda o Senado, está efetivamente jogando o peso institucional dele contra as alianças estaduais do Flávio Bolsonaro, isso acaba reduzindo muito na prática o tamanho dos palanques que estão sustentando a candidatura dele em pelo menos 3 estados-chave: Rio, Minas e potencialmente outros que ainda vão se definir. Então é uma erosão silenciosa, feita através de decisões partidárias de bastidor, muito mais eficiente do que qualquer ataque público, porque não gera manchete de confronto direto, só vai corroendo a base de sustentação eleitoral aos poucos, estado por estado, enquanto os holofotes da imprensa ficam concentrados em outras tretas mais barulhentas da política nacional. Agora, resumindo tudo, o Alcolumbre está reconstruindo a ponte com o Lula depois do rompimento causado pelas rejeições do Messias, sinalizando apoio a uma futura indicação ao STF, articulando neutralidade eleitoral que já prejudicou o Flávio Bolsonaro em pelo menos 3 estados. E ele se reuniu hoje mesmo, galera, com o presidente Lula para tentar destravar as pautas, como principalmente a PEC do fim da escala 6x1, tudo isso movido pelo interesse dele próprio de se reeleger presidente do Senado em 2027, driblando ali a ameaça de Tereza Cristina. Agora eu quero saber, galera, a tua opinião. Você acha que essa aproximação aí entre o Lula e o Alcolumbre, ela é genuína ou é só uma conveniência política de olho nas eleições? Galera, deixa nos comentários aqui, pessoal. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Nós sabemos que essa novela de bastidor ainda vai render muito mais capítulo até outubro. Ah, pessoal, não se esqueça, se você não hypou o vídeo, hypa o nosso vídeo, ajuda o nosso vídeo a chegar até mais pessoas. Quando você hypa, quando você interage, quando você curte, compartilha, quando você comenta, o YouTube entende que ele é um vídeo relevante, ele vai chegar para mais pessoas e assim vai ajudar o nosso canal a continuar crescendo cada vez mais. Já agradeço você que fica até o final do vídeo, que assiste até o final do vídeo e que interage comigo nos comentários. Eu fico muito feliz, né? O feedback que vocês estão dando aí nos comentários. Muito obrigado. Se você não é membro do canal, clica aqui embaixo, seja membro. Quando você se tornar membro, você apoia o nosso canal, apoia o nosso trabalho a continuar trazendo vídeo aqui para vocês e assim vocês não vão perder nada do que está acontecendo no âmbito da política nacional. Até o próximo vídeo.